Olá, meus amigos! Estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7 do livro, na segunda parte, né? E hoje a gente vai falar sobre esquecimento do passado. O que significa isso? Vamos verificar aqui. Pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Então, por que a gente se esquece, né? Quando a gente está aqui na vida física, por que a gente esquece das vidas anteriores, do que aconteceu até mesmo no mundo dos espíritos enquanto estávamos desencarnados? E aí os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve saber tudo. Então a gente não pode, a gente não deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o espírito é mais senhor de si. Então, o esquecimento, né, dá autonomia ao espírito. Nós temos mais liberdade quando a gente esquece, né, das coisas que se passaram. Então, imagina que a situação atual, né, tem coisas que nós gostaríamos de esquecer, pelos quais a gente passou já nessa vida. Imagina nas outras. Se essa é a melhor vida que a gente já teve até o momento, entre todas as vidas que a gente já passou, e é uma vida de sofrimento, imagina o que a gente já não sofreu, né? Com os nossos erros, as coisas terríveis que a gente deve ter feito nas outras vidas. Então, esse esquecimento nos dá total liberdade para recomeçar o trabalho que a gente fez mal feito. Pergunta 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como é que a gente pode ser responsável de coisas que a gente já esqueceu? Como é que o homem pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Como é que a gente pode, não é, vir para uma nova vida sem sequer ter experiência nenhuma e achar que a gente vai fazer a coisa certa dessa vez? Concebe-se, entende-se que as tribulações da existência, né, que os problemas da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Então, a gente compreende que se a gente já teve outras vidas, as experiências que a gente teve, né, que a gente aprendeu, poderiam nos auxiliar nessa vida nova. Mas como é que vai auxiliar se a gente não se lembra de nada? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então, se cada experiência que a gente tem, né, a gente não lembra de nada, essa experiência é como se fosse a primeira experiência que a gente já teve na nossa vida, já que a gente recomeça sempre. Então, como é que pode ser justo isso, né? Como é que isso pode ser compatível com a justiça de Deus? Imagina, a gente perde um irmão muito jovem para o câncer. Por que a gente tem que passar por essas dores? Ou nós mesmos caímos doentes muito jovens. Por que isso tem que acontecer? Né? Como é que pode ser justo um Deus que deixa a gente nessa situação? E aí os espíritos respondem o seguinte: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Então, não é que em cada existência nós
chegamos nessa existência sem saber de nada. Não é verdade. Em cada existência a gente está mais inteligente e a gente pode entender, né, o melhor caminho, cada vez melhor. Onde seu mérito se lembrasse de todo o passado? Então, onde estaria o nosso mérito, né? Como é que a gente acolheu os frutos do nosso trabalho se a gente lembrasse de tudo? Quando o espírito volta à vida anterior, não é? Nesse caso, quando ele desencarna, né, que é a vida espírita, quando a gente desencarna, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida passada, toda a sua vida pretérita. Então, quando a gente desencarna, a gente pode acessar todos os arquivos das vidas anteriores. Nós podemos ver as faltas que cometemos, né? Então, o espírito vê as faltas que cometeu e as faltas que deram causa ao seu sofrer. Assim como de que modo as teria evitado. Então, nós fazemos uma recapitulação, uma revisão, né, das matérias que a gente ainda tem que aprender. O espírito reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, assim que a gente desencarna, nós buscamos uma outra vida, uma outra oportunidade para a reencarnação que possa reparar todos os nossos erros, não é? Assim que a gente reconhece, né, essa situação. Se a gente reconhecer que a gente precisa reparar os erros, nós buscamos essa oportunidade nova. Então, o espírito escolhe provas análogas, né, provas parecidas, as de que não soube aproveitar, ou ele escolhe as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E o espírito pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que se toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar as suas faltas, né? Dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Então, nós recebemos um espírito guia para nos ajudar, dando intuição para a gente, para que a gente possa se esforçar melhor, né? Para que a gente não desista do que a gente se propôs nessa vida física. Nós temos essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente nos assalta, né? E aqui instintivamente nós resistimos, né? Imagina, nós encarnamos aqui, reencarnamos nessa vida e às vezes temos desejos ruins, só que nós resistimos a esses desejos. Nós conseguimos resistir através da intuição, que é aonde nosso espírito guia nos aconselha. E vem esses conselhos através do pensamento, né? Então nós resistimos a esses desejos criminosos e muitas vezes atribuindo, as mais das vezes, essa resistência de cometer o crime aos princípios que recebestes dos nossos pais, né? Então a gente pensa, não, meus pais me educaram muito bem, então eu não vou cometer esse crime. Mas na verdade, isso vem da nossa intuição, do nosso pensamento, não é da educação que a gente teve. Então, a gente pensa que vem dos nossos pais, né? Quando, na verdade, é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, né, da consciência, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste o espírito, se ele sofre com coragem, nesse caso, né? Em nova existência, se o espírito sofre com coragem e resiste às provas, né?
o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles, ao desencarnar. Então, se a gente sofrer essas provas que a gente mesmo pediu, né, e resistirmos com coragem, a gente se eleva, a gente vai se purificando. E aí Kardec diz o seguinte: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência, uma lembrança do passado. Os nossos instintos, né, é uma lembrança do nosso passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência daqueles pendores. Nossa consciência nos ajuda a resistir às faltas que a gente cometeu, para a gente não cometer novamente. Pergunta 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, né? Eles não se veem, não sofrem pelas necessidades do corpo, não sofrem pelas enfermidades que nos afligem. Os homens compreendem que são mais felizes do que nós, eles podem entender isso? Relativa é, em geral, a felicidade. Então, ele está dizendo assim: a felicidade é uma coisa relativa, vai mudar de acordo com a situação. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso. Então, Kardec diz que a gente se sente feliz quando a gente se compara, né, com algo que seja infeliz. A gente só pode entender a felicidade porque a gente sabe o que é infelicidade. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, por exemplo, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Então, pergunto, na situação em que se encontram essas pessoas, né, os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, não se lamentam, ou esquecidos, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Então, será que nesses mundos mais elevados do que a Terra, esses homens compreendem que são mais felizes do que nós? Podemos pensar assim? E aí, os espíritos respondem. Cabem aqui duas respostas diferentes, duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até mesmo desgraças. Esses habitantes não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Não é porque eles não sabem o que é uma coisa mais infeliz, eles não podem saber o que é uma coisa ainda mais feliz, né? Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Então, dentre os mundos, existem os mundos que são só de espíritos, porque são mundos mais dentro da parte dos desencarnados, e existem mundos físicos, como o nosso, né? Então, podem existir espíritos infelizes como espíritos felizes.
É por isso que ele diz: se não apreciam a felicidade como os homens, podem apreciá-la como espíritos. E aí, Kardec diz o seguinte: no esquecimento das existências anteriormente transcorridas, né, no esquecimento das nossas vidas passadas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de maravilhoso, de providencial e que revela a sabedoria divina. Imagina você esquecer coisas tristes, é muito bom. Nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui pesadelo, não é? Então, quando a gente está em mundos melhores, nós já não sentimos tanta amargura quanto a gente sente em mundos inferiores. É que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Pois é, caso a pessoa já esteja no mundo inferior, lembrar das tristezas, das amarguras das outras vidas faz com que ela fique ainda mais infeliz. Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem ensinar como deveria ter regulado o universo, não é? Se você está no mundo superior, você está mais feliz. Uma lembrança amarga não vai ficar tão amarga. Já no mundo inferior, como o planeta Terra, lembrar dessas coisas torna a vida aqui ainda mais amarga do que ela já é. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores, das nossas vidas passadas. Em certos casos, humilhar-nos-ia, nos sentiríamos humilhados, sobremaneira, muito humilhados. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Então, se uma vida passada nós fôssemos muito poderosos e ricos, talvez ao lembrar dessa vida ficaríamos muito orgulhosos, pensando que a gente ainda vive lá naquela vida e fazendo com que nosso livre-arbítrio seja de uma forma, né, limitado. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus nos dá exatamente o que nos é necessário e basta, né? Não precisamos de mais nada, nós temos tudo o que nós necessitamos para a gente melhorar, o que é a voz da consciência e os pendores instintivos, essas duas coisas, né? A nossa consciência e o nosso instinto das nossas dívidas é necessário para que a gente melhore. Priva-nos do que nos prejudicaria, né? Deus nos priva do que pode ser prejudicial para a gente. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, do que a gente fez anteriormente, igualmente nos recordaríamos dos atos pessoais dos outros homens, dos atos que as outras pessoas tenham feito conosco, do que resultariam talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais, né? Imagina que o seu pai ou sua mãe, ou seu irmão, ou seu melhor amigo, ou a sua esposa, ou seus filhos tenham feito coisas terríveis para você e você se lembra, e aí o amor entre vocês seria um desastre. Nem talvez existiria. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Então, nem sempre a gente pode olhar para trás com alegria, né, com a honra, pensando, nossa, que bom que eu fui aquela pessoa. Então, é melhor mesmo que a gente se esqueça. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a lembrança, a reminiscência do passado, nada tem de dolorosa. Tal a razão porque neles,
né? Nesses mundos, as criaturas se lembram da sua antecedente existência, das suas existências anteriores. Como nos lembramos do que fizemos na véspera, como a gente se lembra do que a gente fez no dia de ontem. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de mau sonho, é apenas um pesadelo, né? Pergunta 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Então, será que isso pode ser revelado para a gente? E aí os espíritos dizem, nem sempre. Contudo, entretanto, muitas pessoas, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, é possível, né? Mas nem sempre é. Pergunta 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter, né? Você tenta olhar para aquilo, mas não fica. Não há nisso simples ilusão? Não seria ilusão essas coisas que as pessoas acham que elas têm uma recordação de um passado? E aí os espíritos dizem, algumas vezes, nem sempre, é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, estar atento, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Cuidado com esse tipo de pensamentos, né? Você pode estar se iludindo. Pergunta 397. Nas existências corpóreas, né, quando o espírito está encarnado, mas essa existência, sendo de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das vidas anteriores? E aí os espíritos dizem, sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Pergunta 398. Sendo os pendores, as dívidas, né, esses instintivos, né, sendo os pendores instintivos uma reminiscência, uma lembrança do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Será que é possível isso? E aí os espíritos dizem, até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Não é? O que significa isso? Ele perguntou assim, de novo, sendo os pendores instintivos, né, essa dívida que a gente tem, né, instintiva, né, que vem da gente mesmo, a gente já tem isso na intuição, uma lembrança do nosso passado, será que estudando isso é possível, ao estudar isso, é possível que a gente possa conhecer o que a gente fez de errado no passado? E aí os espíritos dizem, sim, é possível, mas a gente precisa levar em conta, precisa perceber a melhora que a gente possa ter feito, né? O que a gente já melhorou e quais as soluções, o que a gente optou, né, para que a gente o que a gente optou durante a nossa desencarnação, enquanto nós estávamos fora do corpo. Que tipo de tomada de atitudes a gente fez enquanto estávamos fora do corpo, enquanto estávamos desencarnados. É isso que é importante saber. Qual foi a melhora e quais as atitudes que a gente tomou enquanto desencarnado. E aí pode suceder que a existência atual seja muito melhor do que a anterior, não é? Então, pode ser que sim, mas talvez a anterior tenha sido melhor do que essa, mas é uma possibilidade, ok? Bom, pergunta, poderá também ser pior, isto é,
poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na anterior? Então, imagina, essa vida aqui pode ser pior do que a vida anterior? Será que tem possibilidade da gente piorar a nossa situação? E aí os espíritos dizem, depende do seu adiantamento. Então, isso vai depender do que o espírito progrediu. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes, então, da posição que escolheu. Então, dependendo do que a gente escolher para a gente experimentar nessa vida presente, poderemos estar nos arrastando para que sofremos mais. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação. Então, os erros que nós estamos cometendo agora vão nos fazer diminuir o progresso, mas não voltar para trás, né? Não perder o que a gente já progrediu. Porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Então, nós podemos nos adiantar ou ficar parados, ok? Pergunta 399. Sendo as vicissitudes da vida, os problemas da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, também provas, então são provas e expiações com vistas ao futuro, ao progresso, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir, né, uma hipótese de que gênero foi a existência anterior. Então podemos saber que tipo de existência nós tivemos no passado através dos problemas que a gente tem na vida presente. E aí os espíritos dizem, muito a miúde, isso é possível. É sim, é possível saber isso, né? Não é uma coisa exata, mas podemos saber através disso, sim, é possível. Pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Então, a gente colhe o que a gente planta, não é? Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. Não podemos dizer que porque duas pessoas tiveram câncer, elas cometeram o mesmo tipo de erros, não é? A gente não pode tirar como regra absoluta, porque as tendências instintivas constituem indício mais seguro. Os nossos instintos, as coisas que a gente tem inclinação, são mais seguras para a gente entender o nosso passado do que as consequências daquilo que a gente fez. Visto que as provas, por que passa o espírito, o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Ok? É isso. As nossas tendências são as tendências que a gente tem, né? As inclinações são mais seguras para a gente entender o que a gente foi no passado, porque, de acordo com as nossas provas, é que somos o que éramos no passado, tanto pelo que é o passado, quanto que seremos ao futuro. Chegado ao termo, né, isso aqui é Kardec, chegado ao fim que a providência, ou Deus, ou os espíritos superiores, lhe assinou a vida na erraticidade, então, chegado ao fim que a providência nos colocou, né, a vida desencarnados, né, terminou, né, chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar seu adiantamento. Então, quando a gente termina o período de desencarnados, quando a gente tem que voltar para o corpo, né, quando a gente tem que reencarnar, nós mesmos escolhemos que tipo de provas que a gente deseja e essas provas vão ser para que a gente se adiante, vão ser para que a gente se purifique, ok? Isto é, entre outras palavras,
nós, ou o espírito, escolhe meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas, os erros que lhe cumpre expiar. Então, essas provas estão sempre com aquilo em relação, né, com aquilo que a gente semeou e que a gente colheu. Se delas triunfa, se a gente for bem nas provas, eleva-se. Se sucumbe, a gente tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Então, nós sempre temos o livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que nós escolhemos, quando desencarnados, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decidimos fazer ou não fazer uma coisa. E procedemos à escolha entre o bem e o mal, ok? É porque temos esse livre-arbítrio. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Então, se a gente não tivesse escolhas, seríamos apenas robôs, né? Mergulhado na vida corpórea, né? Mergulhado dentro do corpo, perde o espírito momentaneamente essa lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas, né? Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade, né? Deve ter uma utilidade lembrar da vida anterior. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá na existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas, esse esquecimento não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Então, não nos impede de melhorar o nosso esquecimento. Porquanto, se é certo que o espírito, não se lembra dessas faltas, né, com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade, de haver desejado repará-las, o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência. Nosso guia é a consciência, tendo a secundá-la, não é? Temos, além da consciência como guia, também temos os espíritos superiores que nos assistem. Se atende às boas inspirações que eles nos dão, né? Nós temos espíritos superiores que estão sempre ali nos inspirando. Agora devemos estar calmos, tranquilos, para poder entender o que eles estão nos dando. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências passadas, mas pode sempre saber qual o gênero, o tipo das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Quais são as nossas tendências? As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportarmos resignados e sem murmurar. Então, cada vez que a gente está rebelde e reclamando de tudo que acontece na nossa vida, a gente está perdendo na prova. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos. A natureza desses problemas, né, e dessas provas. Também pode nos esclarecer do que fizemos no passado, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei, não é? Então, através do castigo que os culpados recebem, a gente sabe o que eles fizeram. Então, assim é conosco. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, né? A pessoa que usa o seu dinheiro, né,
para esbanjar ou para humilhar os outros ou para se sentir melhor que os outros. O avarento também, aquele que não quer gastar dinheiro, só quer juntar, vai ter a miséria como castigo. A pessoa que foi cruel para os outros vai sofrer crueldades. Aquela que for tirana vai sofrer pela escravidão. O mau filho sofrerá pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado e aí por diante. Tá bem, gente? Bom, nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dela, tanto quanto eu. Se você gostou, deixa sua curtida no nosso vídeo, dá o seu like. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, faça perguntas, porque a sua dúvida pode também ser a nossa e a dos nossos amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para receber as notificações. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!